Fala, meus amigos, meu nome é Lucas Silva, bem-vindo ao canal Mineiricano. Hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas estranhas que já aconteceram comigo aqui nos Estados Unidos. Vou deixar o julgamento pra vocês fazerem. Eu achei estranho, vocês também vão achar, eu acredito. Comenta aí embaixo o que vocês acharem de mais legal. É assim, simplesmente estranho, coisas que eu acredito que não aconteceria aí no Brasil. Então fica comigo até o final do vídeo que vocês vão gostar. A primeira coisa é, aqui nos Estados Unidos a gente tem muito animal que circula pela cidade. São animais que são nativos daqui, que a gente não é tão comum ver no Brasil. E eu já tive alguns castores aqui no meu quintal. Castor é um roedor, um dos maiores roedores que a gente tem aqui. E eles costumam ficar em alguns lagos, né? Aqui eles chamam, o castor aqui é o beaver. E eles ficam em alguns lagos e eles fazem aquela barragem, aquelas coisas que a gente já sabe dos castores. Mas uma vez eu me deparei com um aqui no quintal e ele era muito grande. Então, nesse caso, quando esses bichos estão por perto, em lugares que são mais distantes de lagos, você tem que chamar um órgão especial aqui de controle de animal. Eles vão capturar esse bicho e vão colocar de volta perto de um lago, que são os habitats, né, desses bichos. A outra coisa é veados campeiros, no caso, são muito comuns aqui. Eles chamam de deer. Eles são bichos que são perigosos na cidade, porque se você bate o seu carro num animal desse, ele dá um PT total, você vai matar o bicho, claro, e ele vai dar um PT no seu carro, que é muito perigoso. Então, já vi aqui castor e veados aqui ao redor da casa, e eles são, assim, muito comuns aqui nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que você vai se acostumar quando você mudar pra cá. Outra curiosidade é, americano pensa que brasileiro fala espanhol. Get ready, Brazil. I now speak fluent Spanish. Well done, Bart. But in Brazil, they speak Portuguese. Não foi uma nem duas vezes que perguntaram se eu falava espanhol, ou então já simplesmente assumiram, não, esse cara deve falar espanhol. E começaram a falar espanhol comigo e assim, não é uma coisa tão incomum aqui. Eles pensaram que o Brasil fala espanhol, ou então se você vem do Brasil, talvez eu pareça um pouco, a minha aparência em si seja de uma pessoa que venha do México, eu não sei. Olá, que tal? Deixem no comentário também se vocês acharem que eu tenho cara de mexicano, mas isso é uma coisa comum aqui. E eles simplesmente não. O brasileiro fala espanhol, então vou começar a falar com eles em espanhol. E isso é muito comum aqui, quando vocês vierem vocês vão descobrir isso. Uma pessoa que conheceu o Brasil me perguntou por que brasileiro tinha tanto feriado. Por que brasileiro fica tanto tempo sem trabalhar na época do carnaval? Gente, isso é uma coisa que quando você mora nos Estados Unidos há algum tempo, você começa a achar estranho também. Por que nós temos tantos feriados e dia santo e carnaval? Por que a gente fica tanto tempo sem trabalhar? Aqui a gente trabalha tipo o tempo todo, né? E as pessoas aqui, elas trabalham muito. Elas têm férias, se você começa no emprego, você vai ter férias depois de algum tempo, mas não é como as férias no Brasil, geralmente uma semana, no máximo 2 semanas. Tem gente que vai acumulando dias e consegue tirar férias de um mês, mas não é assim que funciona aqui no Brasil. E essa pessoa chegou para mim e perguntou: por que vocês ficam tanto tempo sem trabalhar na época do carnaval e por que vocês têm tantos feriados que vocês conseguem ficar em casa? Eu falei, não sei. É diferente aqui. As pessoas trabalham muito, é um país de workaholics, sim. E isso faz com que depois que você mude, você comece a pensar, gente, por que nós temos tantos feriados no Brasil? Não sei explicar, mas é uma pergunta peculiar que esse cara chegou para mim e fez, né? O americano, não estou generalizando, tá? Porque tem americano que já foi no Brasil,
que já está mais acostumado com a nossa cultura, mas eles perguntaram por que o brasileiro é tão feliz. Eles sabem dos problemas que o Brasil tem, mas por que... Perguntaram se o brasileiro é feliz o ano todo mesmo. Tem uma música do Kaoma que viralizou na época que nem tinha internet, que é o Chorando Se Foi, e passou isso uma imagem mundial do Brasil, que o brasileiro tá sempre dançando lambada na praia, assim. É basicamente isso. E não é, né? A gente sabe que não é. Mas isso é uma imagem que passou para os americanos, eu acho que para muita gente no mundo em si, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem a oportunidade de conversar com outras pessoas de outros países que conhecem essa música, que conhecem uma imagem que é vendida do Brasil, de que nós somos felizes, tem tudo festa. Eles vão olhar o Brasil como o país da Carmen Miranda, do Frank Sinatra, lá da década de 60, que, sabe, uma coisa utópica, não é o Brasil mesmo, como realmente é, mas o Brasil, ele passou para cá uma imagem de que nós somos felizes o ano inteiro, e não é bem assim. Não é todo mundo dançando na praia todo dia, não é assim, a gente sabe que não. Essa é um pouco ofensiva. O que acontece? Eu não quero generalizar tudo nesse vídeo, tá, gente? São as experiências que eu tive. Uma pessoa me perguntou se no Brasil tinha rua. Eu fiquei assim, tipo, oi? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Sabe, o que acontece, gente? O que eu descobri aqui nos Estados Unidos é que eles estudam a geografia dos Estados Unidos, eles não estudam um pouco de cada geografia, igual a gente aí no Brasil, de outros países, e eles não conhecem mesmo. É a mesma coisa de chegar uma pessoa lá do Nepal aí no Brasil e a gente vai ficar assim, oi, como assim? O que tem lá no Nepal? Eu não sei. Tem rua, tem asfalto. E isso chegou no meu ouvido. Essa pessoa perguntou se no Brasil tinha rua. E eu simplesmente abri o YouTube, mostrei São Paulo, mostrei Rio, para a pessoa entender como que é o Brasil. Aquele tá maduro, não tá, Jean? Jean! Ei, Jean! Meu Deus do céu! Eles perguntam se a gente gosta de futebol, quando fica sabendo que a gente é brasileiro. E o estranho é que se você falar que não gosta, você já perde uns pontos ali na conversa, entendeu? Porque automaticamente eles ligam futebol, né, que eles chamam de soccer, ao brasileiro, e se você... que time você torce, não sei o quê. Boy, they sure love soccer here. A gente eu particularmente não gosto de futebol, nunca liguei, eles vão, tipo... Geralmente quem pergunta isso gosta de futebol e quer saber se você gosta, pra perguntar coisas e tal. Se você fala que não, você já acaba perdendo um ponto. Então, isso na verdade não é estranho, mas é uma coisa comum que se pergunta aqui pra nós brasileiros. Automaticamente, se você é brasileiro, parece que você tem que gostar de futebol, e não é bem assim, né? As reações são as mais interessantes, assim, quando você fala que não gosta de futebol. Como assim? Você não gosta de futebol? Você é brasileiro, você tem que gostar de futebol. E não é bem assim que funciona, né? O pessoal daqui, além da Amazônia, do Rio de Janeiro, eles não acham que a gente tem outros estados. Eles acham que todo mundo fica ali pertinho da Amazônia. Uma hora eu tô ali na Amazônia. Gente, como eu disse, a geografia na cabeça deles não é assim tão clara, né? E todo mundo acha que se você é brasileiro, você mora no Rio, que você vive sambando o tempo inteiro, que aí se uma hora você tá ali na Amazônia, tá lá com os macacos, com as onças, e não é bem assim. Isso é um pensamento comum. É igual a gente no Brasil, quando você fala de África, o que vem na sua cabeça? Coloca aí nos comentários, o que vem na sua cabeça? É a mesma coisa. Quando eles falam de Brasil, gente, e assim, muitos episódios de vários
séries, desenhos, igual o Simpson, né, que mostrou uma vez o Bart sendo engolido por uma sucuri, macaco nas ruas do Brasil, gente sambando, eles fizeram até uma questão tirando sarro dos programas infantis, né, a Xuxa com aqueles shortinhos curtinhos e as Paquitas, uma coisa totalmente sensual para criança. Então, assim, esse infelizmente é o estereótipo do Brasil para os americanos. Então, eles acham que todo mundo já conhece o Rio, todo mundo já conhece a Amazônia. Enfim, isso é estranho e é uma coisa que você se depara muito quando você está aqui, não tem jeito. Tem muita situação estranha que acontece com a gente aqui nos Estados Unidos. Eles perguntam várias coisas. Eu vou enumerar, assim, foram várias coisas que eu passei, mas à medida que for acontecendo e eu for lembrando, eu vou trazendo para vocês essas curiosidades. Já fizeram muitas perguntas estranhas, tipo, quantas vezes que eu já fui assaltado no Brasil? Como assim? Né? Algumas pessoas que sabem um pouco da realidade aí do Brasil, por exemplo, o Rio, eles sabem da violência que tem no Rio e eles têm medo disso também. Como que é viver numa favela, como são as favelas. Nem todo mundo vem de favela e eu já visitei algumas favelas no Rio. Tem favelas tranquilas, eles pensam que são todas violentas, que são todas perigosas, mas não é bem assim. Quando você está aqui, você se depara com isso. E eu moro num estado que é bem americano. Aqui eles têm uma porcentagem, a maioria, tipo 90% de brancos estadunidenses, então claro que eles vão ser bem ufanistas, vão ser bem assim, interioranos dos Estados Unidos. Então não é como se morasse em Nova York ou então na Flórida, que tem tanta gente, tanto brasileiro, por exemplo. Então assim, é comum que eles façam esses questionamentos e que a gente passe por essas coisas estranhas. E essas coisas que acontecem com a gente aqui, como esses bichos que eu falei no começo do vídeo, não só os bichos, mas essas coisas estranhas que acontecem, são comuns e são diferentes pra gente que mora no Brasil. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Curta o vídeo para o YouTube saber que você está gostando do conteúdo. Se você chegou agora, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.